Novo Futebol Manager no Flamengo, Pedrão. Que história é essa? Vamos falar sobre isso, vamos bater um papo sobre o técnico do Botafogo. Já tá reclamando, mas nem começou, rapaz. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Flamengo. Tem treta, Gabigol, Marcos Braz aí com situações deploráveis. Então você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido. Ontem, o treino do Flamengo foi realizado normalmente na parte da tarde e, ao que tudo indica, hoje o treino do Flamengo volta normalmente para a parte da manhã, por volta das 9, 10 horas da manhã. Sampaoli prepara a equipe para encarar o Botafogo no próximo sábado às 9 horas. Tem treino hoje na quinta-feira e tem treino amanhã na sexta. No sábado é para correr no estádio Newton Santos, porque o Flamengo precisa mostrar para o Botafogo que eles ainda são fregueses do Flamengo. Vale lembrar que o Botafogo jamais venceu o Flamengo os 2 turnos do Campeonato Brasileiro e isso pela primeira vez está bem próximo de acontecer e espero eu que não aconteça. Tá, o Flamengo vai de torcida visitante, evidentemente, para esse jogo contra o Botafogo, e como torcida visitante, o rubro-negro já levou 24.900 torcedores ao estádio. Pra vocês terem ideia, segundo a pesquisa, o levantamento realizado pelo jornal O Globo, o Flamengo tem uma média de 3.113 pessoas, torcedores por partida como visitante. A torcida visitante do Flamengo é um espetáculo no Campeonato Brasileiro e não vai ser diferente nesse jogo contra o Botafogo. Só peço aos irmãos rubro-negros que tomem cuidado, que é um jogo de risco, é um jogo difícil, os caras vão lotar o estádio, as ruas do estádio Newton Santos são estreitas, eu já fui lá, já assisti jogo lá, então cuidado, galera. A única coisa que eu peço para todos os rubro-negros que vão nessa partida, beleza? Galera, a CBF confirmou ontem, bateu o martelo, já existia, de fato, as datas para as finais da Copa do Brasil, dia 17 e 24 de setembro, mas bateu o martelo do dia, não era oficial ainda, tá? Era uma informação extraoficial. Eles oficializaram essas 2 datas e também oficializaram o horário, beleza? Os 2 jogos serão realizados no domingo, às 4 horas da tarde. Novidade, na Copa do Brasil. Vai lembrar que a Copa do Brasil geralmente era definida na quarta-feira, Geralmente as partidas eram realizadas na quarta-feira. Dessa vez serão realizadas no domingo, beleza? O negócio é o seguinte, calendário do Flamengo para esse mês de setembro. O Flamengo vai ter 6 partidas nesse mês de setembro, beleza? Vamos lá. Flamengo pega o Botafogo agora no dia 2 de setembro. Depois tem a data FIFA, paralisação para a data FIFA, Vão ficar aí 1 semana, 2 semanas mais ou menos sem partidas. Daí no dia 13, o Flamengo tem o Atlético Paranaense, tá? Lá em Cariacica, no Espírito Santo. Aliás, todos os ingressos para a torcida do Flamengo lá de Cariacica já esgotou, acabou tudo, mesmo com ingresso na casa dos R$300, já esgotou tudo. No dia 17, o Flamengo enfrenta a equipe do São Paulo no jogo de ida pelo Maracanã. Depois tem o Goiás fora de casa, lá na Serrinha, beleza? Não é jogo mole, Goiás fora de casa não é fácil. Depois tem a volta contra o São Paulo no dia 24. E no dia 30, o Flamengo enfrenta a equipe do Bahia no Maracanã. Então é uma sequência de jogos complicada. Tem o líder do campeonato, tem o Atlético Paranaense, que não é um time fácil, tem o Goiás fora de casa. O Goiás tá lá embaixo, mas fora de casa. O próprio Botafogo, que é o líder, perdeu para eles, então o Flamengo tem que abrir o olho com esse jogo. E tem as 2 finalíssimas da Copa do Brasil. Como eu disse, para esse jogo lá no Espírito Santo, toda a carga de ingresso encerrada. Inclusive, os torcedores foram beneficiados, beneficiados, levando 1 quilo de alimento não perecível, pagava meia entrada. E aí, o que me preocupa, sobretudo para esse jogo contra o Botafogo, é que o Flamengo ainda não tem nenhuma vitória desde que o Sampaoli chegou e ele teve semana livre de trabalho.
Se o Flamengo vence o Botafogo, seria a primeira vitória tendo semana livre de trabalho. A primeira de todas, né? Quem sabe? O Botafogo, aliás, foi eliminado na Copa Sul-Americana. O Botafogo não perdia há 19 jogos, juntando todas as competições, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Os caras não perdiam há 19 partidas, mais de um mês sem perder. Desde junho estava sem perder o Botafogo. A última derrota deles foi para o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Quem sabe o Flamengo vencendo esse jogo... A gente que é torcedor, a gente sempre nutre aquele sentimento de esperança, né? Um negócio até engraçado. Quem sabe o Flamengo vencendo o Botafogo não atola o Botafogo numa crise. Imagina, ser eliminado de uma competição internacional e perder para o seu maior rival na concepção deles, né? Porque eles encaram o Flamengo como o maior rival do Flamengo não é o Botafogo, mas para eles o Flamengo é o maior rival, perdendo dentro do seu próprio estádio, que eles sequer empataram até agora. O Botafogo não empatou ainda, o Botafogo venceu todas dentro do estádio Newton Santos. É um negócio de louco a campanha deles como mandante. Então, quem sabe o Flamengo não pode engatar essa sequência de fracassos do time do Botafogo. E aí é o seguinte, o técnico do Botafogo, o Bruno Lage, já começa a ensaiar uma reclamação, né? O que, na minha opinião, é um verdadeiro um absurdo. Olha só o que falou o Bruno Lage, técnico português do Botafogo, pós-jogo ontem contra o Defensa e Justiça. Vamos lá, abre aspas. Um jogo tão importante e especial como Botafogo e Flamengo ser disputado sábado à noite com 2 dias de intervalo, se nosso adversário jogasse hoje, eles jogariam sábado? Fica aberta a nossa questão. E falou o técnico Bruno Lage do Botafogo. Só que ele se esquece que nas últimas partidas internacionais que o Flamengo fez, o Flamengo voltou a jogar pelo Campeonato Brasileiro 3 dias depois. Porque o Flamengo enfrenta o Olímpia numa quinta-feira e joga no domingo. O Botafogo perde para o Defensa e Justiça numa quarta-feira e vai jogar no sábado. 9 horas da noite, não vai ser nem 6h30 o jogo do Botafogo, não vai ser 4 horas o jogo do Botafogo, vai ser 9 horas da noite e o Flamengo já passou por isso. O que ele fala não faz o menor sentido, é padrão. É padrão, o Flamengo já passou por isso. Então os caras, meu amigo, os caras têm 15 pontos de vantagem e já estão reclamando, não, porque, sabe... Todo time que vai jogar contra o Flamengo sempre tem uma historinha. Os caras são líder, com mérito, estão jogando pra caramba. Tudo que é time que vai lá jogar com o Botafogo vai e vence de forma limpa, de forma, mete 3, mete 4, mete um monte de gol. E o cara tá reclamando, bicho. É inacreditável. Declaração nada a ver do técnico do Botafogo, o Bruno Lage, viu? Vou te contar um negócio. Vamos avançando aqui, meu querido. Já tá definida a arbitragem para encarar a equipe do Botafogo, né? Na verdade, a partida entre Flamengo e Botafogo, não para encarar o Botafogo, né? Mas a arbitragem da partida entre Flamengo e Botafogo já está definida, né? Os caras já ficam aí reclamando. Eu falando que a arbitragem vai encarar o Botafogo, aí complica mais ainda. Mas já está definida a equipe de arbitragem. Quem vai apitar é o árbitro Rafael Claus, que, na minha opinião, é o árbitro menos pior do Campeonato Brasileiro. É um árbitro que deixa o jogo correr, não é um árbitro que fica marcando faltinha atrás de faltinha, não é um cara que picota o jogo, é um cara que já errou várias vezes contra o Flamengo, e olha que eu tô sendo isento aqui falando que ele de fato não é um dos piores, não vou falar que ele é o melhor, porque na minha concepção não tem o melhor, com a boca cheia, árbitro do futebol brasileiro. Os árbitros do futebol argentino, na minha opinião, são bem melhores do que os árbitros do futebol brasileiro, mas é ele que vai apitar o jogo. E para esse jogo contra o Botafogo, gente, o Flamengo, ele não pode cair na estratégia do Botafogo. O Botafogo é o melhor time do Campeonato Brasileiro, falando em todos os quesitos, que eles são líderes, né? Mas é um time que contra-ataca como ninguém. E o jogo do Flamengo não é de contra-ataque. O Flamengo não tem jogadores para ficar contra-atacando o adversário. O Flamengo tem jogadores para
controlar o jogo. E na minha avaliação, a melhor forma de você vencer esse Botafogo é você ter a bola, é você controlar o jogo, é você diminuir a velocidade do adversário. O Botafogo joga numa grama sintética velocíssima, a bola corre o tempo inteiro. Você vê o jogo do Botafogo, é uma loucura, é lá e cá, pá, pá, pá. O Flamengo não pode cair nessa, o São Paulo tem que reforçar o meio de campo, tá? Por mais que não tenha o De Arrascaeta, bota o Ribeiro, bota o Vitor Hugo, sei lá, entra com o Gerson, Thiago Maia, enfim, tem que reforçar ali. Se ele inventar de ir de 4-3-3, Bruno Henrique de um lado, Gabriel no meio e Cebolinha do outro, vai dar ruim. É isso que o Botafogo quer. Então o Flamengo tem que abrir o olho com essa situação aí. Como o São Paulo diz na coletiva, nada de jogo de ida e volta, senão vai complicar. Galera, a cada dia que passa, a relação de Marcos Braz e Gabigol fica cada vez pior, não só com Gabigol, mas também com boa parte do elenco do Flamengo. A informação é retirada da ESPN Brasil e quem traz é o jornalista Pedro Torre, que na minha avaliação é um dos melhores jornalistas que tem aí cobrindo o Flamengo. Vamos ler aqui a matéria dele. A relação entre Gabi e Braz chegou ao limite... Gente, eu sei que o pessoal de início, lendo a matéria, vai achar que é repetido, mas não é repetido. Tem novos detalhes aqui. A relação entre Gabigol e Marcos Braz chegou ao limite durante a partida contra o Fortaleza no dia 1º de julho. O atacante machucou o tornozelo e iniciou uma forte discussão com o Cartola. Primeiro que o atleta queria deixar o Maracanã revoltado com a lesão. No entanto, primeiro o atleta queria deixar o estádio, né? Todo mundo sabe disso. No entanto, caso tivesse deixado o estádio e fosse sorteado para o doping, ele seria considerado culpado. Ele poderia até ser banido do futebol, né? Por um tempo e coisa e tal. Vamos lá. Foi nesse momento que Braz interveio para conter a reação irritada do jogador. A partir daí, os dois bateram boca de forma áspera. Vamos lá. Gabigol esbravejou para cima de Braz e cobrou um gramado de qualidade. De imediato, o dirigente rebateu. Quer gramado bom? Vai para a Premier League. Olha só, rapaz. Segundo Pedro, Marcos Braz falou isso para o Gabigol. A resposta revoltou o atacante, que cobrou o trabalho do Braz. O que você faz aqui? A discussão seguiu de forma áspera, com o dirigente rebatendo. O que você fez na Europa? A discussão foi bastante feia e rendeu cicatrizes abertas até hoje. Os dois pouco se falam. Braz, inclusive, tem ido ao Ninho do Urubu com bem menos frequência que em outras épocas. A matéria do jornalista Pedro Torre. Se isso aqui realmente se confirmar, é algo gravíssimo. O vice-presidente de futebol falar dessa forma com o jogador, eu acho gravíssimo. Tudo bem, a gente sabe como é o Gabigol, como é o temperamento do Gabriel. A gente sabe que o Gabriel, né, ele falou o que você faz aqui, tipo, pô, tá aqui pra quê, né? Não resolve a situação do gramado, né? Foi basicamente isso, né, que o Gabriel quis dizer. E o Marcos Braz rebateu o que você fez na Europa. Eu acho um erro do Braz. Se realmente se confirmar isso aqui que diz a matéria do Pedro Torre, que é um jornalista com credibilidade, eu acho gravíssimo. Porque, tudo bem, o cara não foi bem na Europa, mas ele ajudou o Flamengo a ser campeão 2 vezes da Copa Libertadores. Por mais que a gente reclame, por mais que a gente diga que ele tem que ter mais fome, que ele tem que melhorar, que ele está no momento abaixo, não me interessa o que ele fez de homem, me interessa o que ele faz no Flamengo. E o que ele não faz também, o que ele não está fazendo nesses últimos tempos. Enfim, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. O que sai de informação é que a relação realmente está bem ruim, relação técnico, relação jogador, relação Marcos Braz, uma situação bem complicada dentro do CT Ninho do Urubu. Braz também dizer, quer gramado bom, vai para a Premier League. Não, tudo bem. A pasta do gramado não tem, mas não tem a ver com o Marcos Braz. Ele é do futebol, o gramado influencia, né?
na pasta dele, porque você tendo um gramado ruim acontece lesão, o jogador vai dar um passe, o gramado atrapalha, vai dar um chute atrapalha, e o gramado ruim sempre atrapalha os jogadores mais técnicos. E quem tem os jogadores mais técnicos é o Flamengo. Então, por mais que não seja exatamente da pasta dele, ele tem que correr atrás disso. Ele não pode chegar, quer gramado bom, vai sair da Premier League. Não precisa na Premier League, o gramado do Corinthians é bom. Arena Corinthians, o gramado é bom. O Beira-Rio é bom. O Couto Pereira é bom. Tem um bom gramado no Couto Pereira. E aí, essa matéria da ESPN, beleza? 3 jornalistas assinaram. Um deles, o Pedro Torre, tá? Que cobre o Flamengo naturalmente na ESPN. O outro foi o Pedro Ivo, que o Pedro Ivo, inclusive, ao lado do Caê, foi quem melhor informou naquele ocorrido entre o Pablo e o Pedro, né? Revelando aquelas situações que o Gerson protegeu o Pedro, né? Empurrou o Pablo, aí a parede até deu uma ruída lá, porque era uma espécie de drywall, coisa e tal. Então, são jornalistas relevantes descrevendo aí essa relação entre Marcos Braz, Gabigol, enfim, toda essa situação. E aí, uma coisa que meu amigo Gabriel estava apurando, e de fato estava apurando, e a fonte é fidedigna, de acordo com o jornalista Gabriel Reis, mais conhecido como Paparazzo, o nome de Alexandre Matos ganhou força internamente na Gávea para fazer a função que era de Paulo Pelaipe em 2019. Né? O Paulo Pelaipe era um gerente de futebol ali no Flamengo. Olha só, gente, o Alexandre Matos é o seguinte, na minha visão, ele não é esse cara gerente de futebol, para gerir o vestiário. Eu até vejo, de repente, o Marcos Braz como um cara ali pro vestiário, para lidar com o vestiário, de repente, mais capaz. Mas em relação a contratações, o Alexandre Matos é um cara realmente que cometeu os seus erros, seus equívocos aí pelas equipes que ele passou, mas é um cara com muito mérito. Porque o time do Cruzeiro, campeão brasileiro 2013 e 2014, é o Alexandre Matos que monta, né? O time do Palmeiras, que hoje aí encanta todo mundo, Zé Rafael, Rafael Veiga, né? Toda essa galera aí do time do Palmeiras, não sei se o Rony, tá? Eu acho que o Rony foi o Alexandre Matos que também contratou, né? Entre outros atletas aí, o Everton, o goleiro, todos esses jogadores, quem levou o Palmeiras foi o Alexandre Matos. O time do Galo, campeão em 2021, por mais que o Rodrigo Caetano assumiu depois, boa parte daquele time foi contratada pelo Alexandre Matos. Então, assim, não tem ninguém aqui fazendo lobby pela contratação ou não do Alexandre Matos, até porque a informação que chega é que é uma negociação, a negociação está em curso, beleza? Não tem negócio fechado ainda, mas de fato a informação é que o Flamengo negocia a contratação do Alexandre Matos, tá? É um cara para contratações, para negociar com jogadores. Na minha visão é isso. E isso também não significa que se eles contratarem o Alexandre Matos, o Marcos Braz será demitido, o Spindl será demitido. Não. Talvez ele venha para compor essa equipe de dirigentes que o Flamengo já tem ali. Até porque eu já falei aqui em outras oportunidades, gente, e é muito difícil, para não dizer impossível, do Marcos Braz ser demitido do Flamengo. O cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo é um cargo de confiança, é um cargo político, é um cargo que está no estatuto, tem que ter, e o Landim nomeou o Marcos Braz para isso. Quando ele foi eleito, não sei se no mesmo dia, coisa e tal, ele anuncia o Marcos Braz. E o Braz, ele é um escudo para o presidente do Flamengo. Ele não vai tirar o Braz e receber todas as críticas, fora a questão do governo de coalizão, dos grupos políticos, enfim, né? O que é natural em todo clube que tem esse mesmo sistema do Flamengo, que não é SAF, né? Então, assim, gente, não sai o Braz e o Flamengo tem negociação pela contratação do Alexandre Matos, tá? Essa é a informação. Se aprova, se reprova, deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.